Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o Analisando Inglês é do Rafinha Bastos. Bora lá. My name is Rafi Bastos. As you can see by my accent, I'm not from here. Bom, se você ainda não me conhece, não me segue aqui, nesse canal tem muita dica de inglês e também fazemos esse Analisando Inglês, onde eu pego vídeos de pessoas que não são nativas da língua inglesa falando inglês pra gente conseguir olhar o que tá bom, o que pode melhorar e o que a gente pode melhorar a partir do inglês daquela pessoa. Nunca é pra criticar o inglês dela, até porque ela está aprendendo uma outra língua, mas pra gente conseguir ter essa perspectiva olhando de fora, porque quando a gente tá falando inglês a gente não consegue reparar na gente às vezes, né? Então, olhando outra pessoa às vezes fica mais fácil. Então, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, clique em gostei também se você gosta desse tipo de vídeo e baixe meu e-book se você ainda não tem 10 segredos para falar inglês. É o primeiro link aqui na descrição, meu e-book totalmente gratuito. Eu tava esses dias passando assim pelo Instagram e aí eu vi esse vídeo do Rafinha Bastos, que é um comediante bem famoso brasileiro, falando inglês, ele fazendo um stand-up comedy nos Estados Unidos. Aí eu, caramba, que legal, eu vou fazer um analisando o inglês dele. E aí eu vi que ele tem um perfil só de comédia só em inglês. Achei isso bem legal, ele é bem grande, muita gente lá fora conhece ele. Então achei interessante trazer aqui pra vocês esse analisando. Então eu vou pegar pedaços assim de vários vídeos que ele tem rapidinho aqui. Então vamos aqui olhar o primeiro. This is the most ridiculous thing that has ever happened on Brazilian TV. Only 1% of South America speaks English, but even though we don't speak the language, we consume American culture. Olha só, a primeira coisa, assim que eu bati o olho no vídeo dele, duas coisas me chamaram muita atenção, na mesma medida. Primeiro, ele tem bastante sotaque, e eu não tô falando isso como uma forma ruim, não é uma crítica. Se você pensou numa crítica aí, não tá na sua cabeça. Eu só constatei um fato. Ele tem bastante sotaque brasileiro. E na mesma medida, ele fala inglês muito bem, sabe? Ele tem um inglês muito claro, ele tem um inglês muito bem polido até. Uma gramática muito boa, sabe? Assim, é muito claro entender o que ele fala, até mesmo fazendo a comédia, né? Que, gente, imagina, fazer comédia em inglês, em uma outra língua, isso é muito difícil. Então, ele tem umas sacadas, ele tem umas coisas bem legais, assim, no inglês. Ele dá pra perceber muito que ele é brasileiro, que muita gente, às vezes, tenta tirar o sotaque brasileiro. Ele não tá se importando com isso, né? Ele é brasileiro, faz comédia em inglês, e é isso aí. Ele é brasileiro, ponto. Mas ele fala inglês muito bem, muito bem. Porque, às vezes, as pessoas relacionam, né? Ter sotaque com ter o inglês ruim. E ele é a prova de que nada a ver. Porque o inglês dele é muito claro. Eu sempre falo isso pra vocês, gente. Fluência é você falar inglês de forma clara e objetiva. Eu sempre falo essa frase. E ele fala inglês de forma muito clara. Então entenda, você pode ter sotaque, o seu sotaque da sua língua nativa, e ter o inglês nada claro, e pode ter o sotaque do inglês muito claro. Entende? Understand. Então, às vezes a pessoa fica tentando perder o sotaque, mas ela tá focando primeiro no lugar errado. Ela tem que focar primeiro na clareza, né, na compreensão, em passar a mensagem. E depois, se ela quiser, ela pode até tentar perder o sotaque dela, ou seja, não demonstrar que ela é brasileira, digamos assim. Não tem problema nenhum. Mas às vezes as pessoas focam primeiro no lugar errado, ficam focando primeiro em não querer parecer brasileiro, ou vamos pensar assim, um francês, não querer parecer francês, e acaba atropelando alguns passos da língua e fica falando sempre de forma não muito clara, comendo palavras, não usa a gramática da forma correta, e eu achei assim, fantástico, olha só. Ridiculous thing that has ever happened on Brazilian TV. Mas é claro, dá pra perceber claramente alguns sons de pronúncia do inglês, ele fala de forma mais seca, digamos assim. Por quê? Porque fica muito mais parecido com o português. Então, por exemplo, ó. This is the most ridiculous thing. Ridiculous. Mas ele fala ridiculous. Ele fala assim, né? This is the most Ridiculous. Mas tá muito claro o que ele tá falando. Claro, é ridiculous. Tem esse less. Mas são detalhes, entende? Em nenhum momento eu deixei de entender o que ele tá falando. E as pessoas também entendem muito bem o que ele fala, porque ele faz comédia. Pra poder a pessoa rir, ela tem que primeiro entender o que a pessoa tá falando, é o básico, né? Ridiculous. Only 1% of South America speaks English, but even though we don't speak the language, Even though já é uma estrutura um pouco mais complexa da língua, nem todo mundo consegue usar, geralmente as pessoas usam but, mas ele falou even though, né, dá uma ênfase maior no que ele tá falando. Isso é bem interessante, e isso é um inglês de uma pessoa um pouco mais avançada. Então, gente, eu consigo perceber claramente que ele não aprendeu inglês ontem, ou que ele não está estudando inglês há 3 meses. Ele está estudando inglês há muito tempo, e dá pra ver a seriedade nele, a profundidade dos estudos, digamos assim. A gente consegue ver isso. Dá pra ver que o inglês dele não foi uma coisa que ele aprendeu ali rapidinho, superficialmente,
fluencialmente. Ele conhece bem a língua inglesa, sabe? But even though we had never performed it, Tem um vídeo dele que ele fala sobre inglês. Verbs in past tense. They're very easy. Look at this. Arrive, arrived. Play, played. Que inclusive está certinho, tá? Ele tá falando a pronúncia bem certinha. Então é play, played e não played. Então olha só a diferença de pronúncia. Claro, tem algumas palavras que sim, a pronúncia pode melhorar, mas de maneira geral a pronúncia dele é certa. Você só vê o sotaque. Visit, visited. Aqui puxou um pouquinho, né? Visited. É visited. Mas é sutil. I visited her. Sleep? What the f***? Come? Have no idea. What about go? The past of the verb go is went. How would I know that? It's not even close. Dá pra ver que ele usa muitas expressões do inglês real. Dá pra ver até que a parte da conexão, o connected speech dele é muito bom muitas vezes. Então, how would I even know? How would I? Essa junção é bem clássico do connected speech, você ir juntando as palavras, né? How would I know that? Então, assim, ele tem muitas frases do dia a dia, ou seja, ele usa o inglês que as pessoas realmente usam. A gramática dele é bem certinha, ele não perde um the. Ele não perde, assim, é tudo muito... Eu não vi nenhum erro gramatical, nada. É tudo muito perfeito, assim, gramaticalmente falando. Isso, claro, facilita a comunicação clara e objetiva, que eu sempre falo da fluência. E, claramente, ele não tem nenhum problema, assim, em se comunicar, sabe? Video games. Now there's people getting addicted to video games. Até o getting addicted to video games. A expressão correta, né? You are addicted to something, or you get addicted to something. Às vezes, né, se a gente for pensar no português, a gente falaria está viciado em. Então, addicted in. Se a gente for só tentar fazer uma tradução. Mas dá pra ver que ele não está fazendo uma tradução. Ele conhece realmente como é no inglês, que é addicted to. Isso seria uma collocation, né? Você saber que com addict se usa to, com mad se usa at. I'm mad at you. I'm mad at you. Então estou chateado com você e não I'm mad with you. Entende? Ou estou apaixonado por você. I'm in love with you e não I'm in love for you. Então tudo isso é conhecimento de fato da língua, conhecer a língua. I cannot get addicted to GTA Online again. Então dá pra ver também que ele, pelo menos parece, né, que ele teve muito input, que ele ouviu muito inglês real, mas em nenhum momento ele excluiu o estudo, né? Eu não consegui perguntar isso pra ele, obviamente, mas dá pra ver que ele estudou, porque a gramática dele é muito certinha, então só ouvindo assim, talvez ele iria dar algumas escorregadas, sabe? Na parte gramatical, mas é muito certinha. Dá pra você ver que você não precisa perder o sotaque para falar inglês muito bem. É claro que existe muita gente com muito sotaque e isso acaba prejudicando a clareza, a comunicação clara e objetiva, mas também por conta de outros fatores, porque se preocupa às vezes muito com o sotaque e acaba esquecendo de estudar gramática, acaba esquecendo de ter o contato de fato com o inglês, praticar muito. Então tem várias coisas envolvidas, né? A gente não tem que olhar só sotaque, não sotaque, acabou. I like your English accent. É isso, me conta aqui nos comentários como tá o seu inglês. Se você tá mais assim, sim, eu tenho muito sotaque, mas também meu inglês não tá claro. Ou eu tenho sotaque, mas eu falo inglês muito bem. Porque a gente falar inglês bem pode andar junto com ter sotaque. Né? Isso não precisa ser um ou outro, você pode ter os dois, como pode não ter nenhum dos dois, entende? Você pode não ter sotaque, digamos assim, é o que é mais difícil, né? Mas você pode até tentar tirar o sotaque brasileiro, mas também não conseguir se comunicar direito, sabe? Você fala muito bem palavras isoladas, mas você não consegue juntar aquilo tudo, né, e ter uma comunicação de fato efetiva. Enfim, também conta aqui nos comentários como é que tá o seu inglês, se tá mais perto do Rafinha abaixo, tá muito longe, e se você tinha esse pensamento sobre a questão do sotaque também, tá bom? Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. See you, bye bye!